bom? Eu me chamo Matheus e hoje vamos de malzinho novo, então só por causa disso já merece o seu like e sua inscrição, que ajuda demais meu trabalho, beleza? Também queria apresentar a vocês o clube de membro, tá custando aí em torno de R$2, quase nada. Já para quem não tem, mano, o like e a inscrição já ajuda demais, beleza? Bom, agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Ele usou um cheat para criar um personagem no jogo, mas quando ele acorda, após apertar o botão de jogar, ele tinha possuído o personagem sacerdote da corrupção que havia criado. Aqui vemos o prota sendo caçado por alguém, ele acaba sendo acertado na perna por uma flecha, e em seguida, quando ele olha para trás, aparece um coroa com uma espada em sua garganta, mandando o pessoal revistar o prota. Esse pessoal acaba achando uma relíquia do prota, que era um cálice. O prota tentou lutar até o fim, mas infelizmente, no fim, foi trágico. O coroa acabou cortando sua cabeça. Só que o prota não tinha morrido. Ele tinha outra relíquia que se chamava Mão da Corrupção. Mesmo com a cabeça fora do corpo, a Mão da Corrupção toca no corpo do prota e mesmo assim ele levanta, pega a cabeça do prota e coloca no lugar, como se fosse uma múmia. Mas vamos voltar para onde tudo começou. Essa era a vida do prota assim que ele chegou próximo aos seus 30 anos. Deixava ele cansado e ocupado demais para jogar. E é por conta disso que o prota fazia concessões com a realidade usando um cheat. O nosso meninão não lembrava direito o nome do jogo, nem por qual motivo ele tinha comprado o jogo, mas mesmo com isso, ele continuou jogando para conseguir viver como padre da corrupção. Mas o que seria isso? Vocês devem estar se perguntando. É basicamente o mais difícil de progredir, o mais difícil de jogar e a classe de pior desempenho. Então já sabem, né? Personagem de dificuldade extrema. E toda vez que o prota jogava esse jogo, o coração dele ficava acelerado e ele não sabia o que fazer para isso parar. Depois de completar todos os materiais de progressão e também completar todas as missões da classe, o prota acabou indo parar dentro do jogo e se tornou o padre da corrupção. E foi assim que basicamente tudo aconteceu. Voltando ao agora, e essa mão pendurada no prota, gritando igual um cantor de heavy metal, é a deusa a quem ele servia, a mãe da corrupção. Tudo tinha começado há 5 anos atrás, quando o nosso meninão começou a servir a mãe da corrupção. Quando acordou no jogo, as únicas coisas que ele tinha eram uma hobby da ordem da corrupção e a mão da mãe da corrupção, que estava estirada em seu peito. Por causa da grande presença que o nosso meninão sentia conectada à mão, ele foi capaz de aceitar facilmente que tinha entrado dentro do jogo. E de acordo com a descrição do jogo, o padre da corrupção era um humano geneticamente modificado por drogas. E como resultado, ele tinha suas capacidades físicas aprimoradas, sentidos aguçados e para completar a apelação, que não pode faltar, o cara tinha um corpo que só podia ser morto por uma divindade. Bom, é basicamente isso a história do nosso protagonista. Agora sim, vamos para onde o prota estava. Pelo que parece, tinha algo errado com a cabeça do prota. Embora antes de entrar no game, ele não conseguia suportar sangue, ver cenas macabras como essas aí não afetam mais ele. O único problema é que o seu corpo não conseguia ser capaz de sentir nada, nem mesmo o gosto das coisas. Bem, aqui vemos o prota recebendo sua identidade e vendo se tem algum trabalho para ele. Essa garota aí começa a ver se tinha algum trabalho para o padre Monarque, o padre que servia a deusa da preservação. Dentro deste lugar aí, após entrar na cidade do norte de Gish, o prota decidiu fingir ser membro da Ordem da Preservação, caso ele tivesse tornado membro de uma ordem diferente. No momento em que ele fingisse ser membro de outra ordem, a deusa que ele servia teria se enfurecido e marcado ele, uma marca que só os membros daquela ordem podem ver, um selo de punição. Entretanto, a mãe da corrupção era benevolente quando se tratava de disfarce como este. Bom, mas vamos resumir. A mina consegue achar um trabalho para o prota. Bom, esse trabalho era para caçar monstros e bandidos, e após concluir a missão, você ganhava 30 moedas de prata. E mesmo se caso você não derrotasse ninguém, você receberia uma moeda de prata. A maioria dos mercenários pediriam que o prota lesse tudo para eles, já que o prota já sabia ler e escrever na linguagem do jogo. Não era uma habilidade tão especial, mas já dava para o gasto.
Em seguida, o Prota pergunta a nega se ele já poderia receber uma parte da recompensa naquele exato momento. A nega fica sem entender nada. Em seguida, vemos o Prota já fazendo essa missão, até que aparece um gordinho loiro, perguntando de qual cidade o Prota tinha saído, né? Mané, o gordinho começa a falar pra cacete. O Prota já começa a ficar incomodado, até que um cara chama ele pra ir lá na frente. Enquanto isso, a mão da mãe da corrupção estava mandando o Prota matar todo mundo. Ele já dá o papo pra ela que se todos morressem, isso se tornaria um problemaço para ele. Em seguida, o Prota fala um pouco agressivo com a mão e ela se esconde. Mas ele pede desculpas e ela volta. Em seguida, o Prota manda a mão avaliar o pessoal com seus dedos. O gordinho valia um dedo e o outro valia 2. Pelo visto, não tinha ninguém especial. Mas para que serve isso? Esse bagulho de dedo aí. Bom, se o Prota escolhesse matar todos eles e mandar para a mãe da corrupção, ele seria capaz de receber divindade, de acordo com o número de dedos que ela avaliou. Um dedo valia 10 divindade, 2 valia 100, 3 valia 1000, 4 valia 10.000 e 5 valiam 100.000. É basicamente isso. E se caso o Prota conseguisse 10k de divindade, ele já poderia receber uma de autoridade. E graças ao sistema do jogo, o nosso meninão foi capaz de absorver a divindade da relíquia sagrada e assim ganhar uma autoridade. Atualmente, existem apenas 12 relíquias sagradas e a mãe da corrupção deu pau para o Prota. Caso ele conseguisse coletar todas as divindades das relíquias sagradas, todos os seus desejos seriam realizados. Pô, agora eu quero ver vocês acertarem qual será o primeiro desejo do Prota. Depois que conseguisse isso, só quem prestar atenção no vídeo que vai acertar. Vou te dar 3 segundos, beleza? Como eu sei que todo mundo errou e várias pessoas vão dizer que acertou, que eu tô ligado, o primeiro desejo do Prota seria recuperar seu paladar, já que ele não sentia o gosto de nada. O que adianta você comer e não sentir o gosto das coisas? Pô, deve ser horrível, né não? O cara é esperto. Em seguida, o gordinho volta e fala que o capitão tinha mandado ele parar de irritar o nosso meninão. O Prota fala que tava de boa. Em seguida, os caras atacam o capitão deles. O nosso meninão já pega o gordinho e taca pra longe, tentando salvar sua vida. Com isso, as flechas acabam acertando o nosso meninão. Mesmo no chão, o Prota começa a analisar se o pessoal que atacou eles eram bandidos. A mãe da corrupção queria que o Prota se fingisse de morto e quando ele tivesse a chance, roubaria a divindade deles. Mas a mãe da corrupção já conhecia como o nosso Prota era. Ele simplesmente levanta, pega sua espada e sai cachumbando todo mundo. Até que chega esse figurante aí, falando que iria cuidar do Prota. O cara até que tava lutando de igual para igual contra o nosso meninão. Até que o nosso meninão manda a mãozinha classificar o figurante com seus dedos, né? Esse cara aí tava valendo 2,5 dedos. O nosso meninão já percebe que esse mero bandido estava no mesmo nível do guarda florestal que cortou sua garganta. E diz que esse jogo era bastante desbalanceado. Em seguida, o figura ataca o Prota e acaba quebrando sua espada. E ele ainda tira sarro da cara do nosso meninão, comparando a espada dele com a de madeira. Vai um aço inoxidável aí? Em seguida, o bandido fala que, como não tinha nada em particular contra o Prota, então ele iria deixar ele em paz. O figura manda o papo que esse seria o último trabalho deles. Em geral, queria se aposentar e voltar para suas famílias. Que tal eles seguissem seus caminhos e ficar todo mundo de boinha? O Prota manda uma oferta melhor para ele, dizendo que tal o figurante deixar aquele lugar imediatamente. Caso ele fizesse isso, o Prota iria pegar leve com ele. O figura já fica putaço. Enquanto isso, os seus subordinados atacam o Prota pelas costas, achando que tinham matado ele. Em seguida, o figura pergunta a seus companheiros se eles tinham matado todo mundo, e eles confirmam. O Prota, escutando isso, ele levanta no puro ódio. O figura perguntando por que o pessoal estava tudo surpreso. Quando ele olha para trás, em seguida o Prota pergunta se era a primeira vez que eles via alguém tomar uma flechada na cabeça e mesmo assim levantar, como se nada tivesse acontecido. Eles concordam. Bom, o Prota fala que tinha dado a última chance a eles, e o pessoal do figura respondeu com aquelas flechas. O Prota estava prestes a limpar o terreno com aquele ataque, meu parceiro. O figura todo cagado já manda seus capangas atirarem no Prota para assim tentar parar ele, mas não adianta. O Prota começa a suplicar a ajuda de sua deusa da corrupção. Os bandidos vendo aquilo já começam a correr, né, que ninguém é de ferro. Só que tinha uma parede invisível prendendo geral.
Esses aí vai de comes e bebes. Essa habilidade de parede visível se chama parede visível. Gostaram, né? Eu sei que gostaram, o nome é bem original. Bom, essa era uma autoridade que o padre da corrupção deve ativar antes que possa liberar todo o seu poder. E se pede que os inimigos fujam e se escondam da divindade da corrupção. O figura já pega a sua espada e tenta furar a barreira invisível, né? Só que quando ele tava fazendo isso, meu parceiro, vou te falar, hein? O prota sumou num demônio gigantesco. Pô, meu nobre, o bagulho parecia o Giga, cheio de trem bolando no couro. O monstro já dá um socão, rasgando tudo que tava na frente. O monstro destruindo tudo e os figuras implorando para que o prota deixasse eles viver. O prota fala pro monstro que tirando a cabeça deles, pode fazer o que quiser com os corpos. O prota vai até onde seus companheiros foram mortos. Chegando lá, ele começa a perguntar à mãe da corrupção se ela queria que ele coletasse as divindades do pessoal morto lá. Mas se caso ele fizesse isso, o corpo do pessoal que ele tomou a divindade iria desaparecer. E a guilda que o nosso meninão era membro iria começar a desconfiar e investigar. Bom, o prota encontra aquele gordinho quase morrendo e para ganhar os pontos com a guilda, o prota decide que vai dar seu máximo para salvar sua vida. Em seguida aqui vemos uma, acho que deusa, sei lá, perguntando o que tinha acontecido com a pessoa que tinha roubado sua relíquia sagrada. Só pra adiantar pra vocês, ela tava falando do nosso prota, tá? Bom, o seu subordinado conta que o decapitaram, mas como ele não tinha nada demais, eles só trouxeram a relíquia sagrada pra ela. Essa tal deusa aí fala que vai sair numa missão de peregrinação, por causa de uma profecia antiga que há 10 anos atrás todas as religiões tinham recebido. A profecia era mais ou menos assim: o fim vestirá a casca da vida e cairá sobre o mundo. Aqui já vemos o prota carregando aquele gordinho que pesava o triplo dele com apenas uma mão. A nega lá que tinha dado a missão ao prota fica impressionada, dizendo que o prota era forte e tal, por carregar aquele cara que era o dobro do seu peso. O prota fica todo envergonhado, falando que sim, era um pouco forte e tal, dando aquela gaitada. A mina vê as cabeças na mão do prota e pede a ele, mas ele nega e fala que ele que cuidará disso. Em seguida, ela pergunta se o prota tem algum lugar para dormir. Bom, ele fala que estava indo procurar naquele exato momento. E como a nega é rápida, né? Já chama ele para dormir na sua casa. Meu parceiro, vou te falar, hein? Essa daí é das boas. Enquanto o clima ficava quente, a mão da mãe da corrupção só falava uma coisa: mate! O prota fala que apesar de ter aceitado dormir na casa da menina de cabelinho ruivo, ele não tinha nenhuma intenção perversa com ela. Em seguida, chega a Ruivinha falando que adoraria deixar o prota dormir o quanto ele quisesse, mas infelizmente tinha algo que ele precisava se atentar. Bom, o prota levanta e ela fala que o Lorde queria conversar com o prota. Ele já pergunta por qual motivo o Lorde queria dar um papo com ele. Ela responde que o capitão que tinha morrido naquela missão era meio irmão do Lorde. Daí o prota já saca, né? O nosso meninão chega até a sala do Lorde e ele já pergunta se o nosso meninão tinha visto os últimos momentos de seu irmão. O prota fala que sim e o Lorde já convida o cara para tomar aquele chá. Maneiro, né? O prota aceita que ninguém é de ferro. Mentira, ele não aceita não. Na verdade, esse cara aí não era quem vocês acham que ele é. Na verdade, ele era um demônio, fingindo ser um humano. Assim que a mãe da corrupção viu o Lorde pela primeira vez, ela desenhou um X. E o prota já sacou. O Lorde já percebe que o prota não era um simples padre, já que ele tinha percebido quem ele era através do disfarce. O demônio fala que o prota não era um padre da Ordem da Preservação. Em seguida, o prota confessa que era um padre da corrupção, e o Lorde achou que o pessoal dessa ordem tinha sido dizimados. Mas o Lorde não tinha chamado o prota ali por algo particular. Na verdade, ele só queria saber como que seu irmão tinha morrido e disse que iria pagar por essas informações. O prota nem aí aceita e fala tudo para o Lorde, e com isso ele ganha algumas moedas de ouro. Mãozinha fica pistolada porque ela queria que o prota exterminasse o Lorde ali mesmo. O nosso meninão fala para ela não ficar irritada, porque a única coisa que durava mais que o ouro era o seu amor por ela. Meu irmão, esse moleque tem algum distúrbio mental, não é possível. Eu já vi os caras dando ideia em véia, em nova, em jovem, em coroa e tudo mais. Agora em uma mãozinha, pô, essa aí é nova. Mas não vamos julgar, chiu. Calado, vamos continuar. A mãozinha fica toda envergonhada e aqui vemos a nega de cabelinho ruivo, falando: nossa, padre, você voltou. E em seguida, ela apresenta os sacerdotes da seita do ensinamento.
Mas o nosso meninão já fala, e eu lá quero falar com esses malucos. Mas assim que o prota olha para um deles, a mãozinha já fala para ele que um desses sacerdotes possuía uma relíquia sagrada. Esse carinha aí já vai se apresentando pro prota. Esse moleque aí se chama Orvis. Mau nome paia, né não? Mas o porquê tu não viu o nome do grandão, que era Corno? Não, é sério, eu não tô brincando, não tô zoando o cara não. O nome dele era Corno, papo reto. E a garota se chamava Petina. O prota fica feliz, já que tinha uma pessoa com a relíquia sagrada, né? E isso significa que o prota ia tentar roubar a relíquia na cara dura. Bom, só tinha um problema. Quando o prota absorvesse essa relíquia, alguma divindade da corrupção estava fadada a vazar. Bom, os sacerdotes vão falar com o Lorde, a mina de cabelo ruivo, e explica pro prota que na verdade eles cedem abrigo para sacerdotes com preço baixo. O prota achava que a mina tinha deixado ele dormir aí porque ela tinha alguma intenção nele, mas na verdade não. O verdadeiro motivo era esse aí. Ela disse que ia cobrar do prota, meu parceiro. Só que o engraçado é que a mina começa a dar em cima do prota ali mesmo. E ele fica sem entender, até que o sacerdote corno fala que o prota e a ruivinha se davam muito bem. O nosso meninão, vendo aquilo, pergunta o motivo de ele não ter ido com os outros falar com o Lorde. Ele explica lá que o pessoal não tinha uma boa impressão dele e tal, e diz que não tinha muita opção. O corno fala que o real motivo deles estarem lá, na verdade, era para seguir a profecia, aquela que eu falei lá atrás. O nosso meninão pergunta se eles achavam que o Lorde era um demônio, mas o corno fala que não era isso que ele tinha falado. Mas ele diz que o Orvis conseguia ver através dos disfarces, graças à relíquia sagrada. Quando ele fala isso, o Orvis descobre que realmente o Lorde era um demônio, até que acontece uma explosão e todo mundo fica sem saber o que estava acontecendo. Do nada sai um monstrão quebrando tudo, e o prota fica impressionado. Depois que descobriram que o Lorde lá, na verdade, era um demônio fingindo ser humano, geral fica sem saber o que estava acontecendo. Aqui já vemos o Orvis com sua marreta acertando um ataque destruidor na cabeça do demônio. O corno já fala que aquele ataque vinha do martelo de punição do seu amigo Orvis. Ele diz que o Orvis estava lutando contra o demônio e já chama o nosso meninão para ajudar. Já o nosso meninão manda ele ir em frente, que estava logo atrás dele. O nosso meninão vai até onde a ruiva se encontrava e começa a perguntar em qual médico o Pierre estava sendo tratado. Para quem não lembra quem é o Pierre, era aquele gordinho loiro, beleza? O prota pega a ruiva no braço e vai até onde o gordinho estava. Enquanto estava indo em direção ao gordinho, a ruiva vê o sacerdote Orvis lutando contra o demônio sozinho e cita que o monstro estava no centro da cidade. O prota já manda ele parar de pensar nessas coisas e pede para que ela fale onde o Pierre estava. Bom, o nosso meninão chega até o gordinho e quando vê que ele estava bem, os dois já ficam aliviados. O nosso meninão não poderia deixar ele morrer em um desastre como esse, depois de nem conseguir salvar sua vida direito. O prota bota o gordinho em seu ombro e manda a ruiva segurar firme, porque ele não iria conseguir mais carregar ela nos seus braços. Bom, ela segura nas costas do prota e então o nosso meninão mete marcha. Em seguida, a ruivinha fala que conhecia um atalho e manda o prota entrar em uma casa. Nessa casa tinha uma passagem secreta, mas a porta estava trancada. Bom, ela falou bem, estava no passado. O prota arromba como se fosse papelão. Vendo aquilo, a ruivinha já fica impressionada, falando que o nosso meninão realmente era muito forte. Vai pensando que ele é menino. O prota fala que se as coisas começarem a dar ruim, ela fugisse pela passagem secreta. Bom, ela pergunta, mas e o nosso meninão? Bom, ele fala que precisava voltar. A ruivinha fica toda preocupada com o prota, mas o prota vai de encontro ao monstro. E quando estava a caminho, acaba vendo o corno todo bagaçado no chão. O cara tava pior que a capa do Batman. O prota poderia até curar o corpo, mas infelizmente os ferimentos dele estavam muito profundos. O nosso meninão não queria deixar ele naquele estado, mas não tinha muita coisa que ele pudesse fazer. Em seguida, o prota pergunta onde estavam os outros sacerdotes que estavam com o corno. Bom, a Petina, ela foi de comes e bebes. O prota pergunta se tinha algum jeito de derrotar aquele demônio, né? Bom, o corno fala que tinha outra relíquia que eles trouxeram, que era a espada branca,
que o Orbis conseguiu enfiar na cabeça do demônio. Caso o Prota conseguisse pegá-la e conseguisse enfiá-la direto no globo terrestre daquela coisa, o demônio ia conhecer o inferno. Mas depois de revelar como matar o demônio, o corno vai de comes e bebes. O Prota acaba entregando o corpo do corno para a mãe da corrupção, e com isso ele recebe 100 divindades, que o cara não é de ferro, né, meus nobres? Enquanto isso, o Orbe estava martelando o capeta, e o Prota aproveita essa chance para atacar também. O nosso meninão acerta sua espada no monstrão. E agora ele só precisava pegar a espada branca. Mas o Prota não estava esperando que o capeta ia pegar ele e tacar pra casa do cacete. O Prota estava todo lascado no chão e a mãe da corrupção ficou preocupada com o Prota. Mas ele estava bem. Entre aspas, né? O Prota começa a dar risada do nada, tá ligado? Aí tu deve estar se perguntando o motivo, né? É bem simples. O cara começa a falar que as reviravoltas são bastante interessantes. O Prota olha pro lado e tá a relíquia do Orvis, aquela mesmo que ele queria absorver. Esse Prota é uma pirada. Bom, o nosso meninão pega essa relíquia e absorve, e com isso ele pede uma nova autoridade. Em seguida, um ser é liberado. O Prota começa a brincar com a mãozinha, mas fala que agora estava na hora de levar a sério. Em seguida, o nosso meninão oferece 10.000 divindades em troca de uma autoridade. Bom, e a autoridade que o Prota pegou se chama Texto da Corrupção. Apesar de parecer uma autoridade bem simples, os efeitos dela eram poderosos. No momento que o Texto da Corrupção for ativado, tatuagens metafísicas verdes escuras começam a aparecer por todo o corpo do nosso meninão, e com isso ampliarão as capacidades físicas do Prota. Como vocês podem ver, não era uma autoridade tão ruim, ela era perfeita para a situação em que o Prota se encontrava, e nesse tempo que o Prota estava fazendo isso aí, suas pernas esmagadas enfim tinham sido curadas. O nosso meninão olha para o lado e vê o sacerdote Orvis igual uma pimenta, vermelhão. E pelo visto, eles caíram ao mesmo tempo. E para não fazer desfeita, né? O Prota também absorve o corpo do sacerdote Orvis. Mas tinha uma coisa estranha. Vocês lembram que o pessoal que ativou a fúria do demônio foram os sacerdotes da seita do ensinamento, certo? Só que todos já morreram. E mesmo assim, o demônio continuava correndo e destruindo tudo por algum motivo. É lógico que o Prota iria descobrir, né? Em seguida, o Prota recebe um bocado de divindades. O Prota achava que os demônios não eram como as bestas que só seguiam seus instintos. Em seguida, o Prota ativa a autoridade Texto da Corrupção e fala para a mãozinha que as coisas ficaram agitadas e manda ela segurar firme. Em seguida, o Prota vai com tudo para cima do demônio. O objetivo do Prota era pegar a espada branca que estava fincada na cabeça do demônio. O Prota estava perto, mas o demônio começa a inclinar o corpo e pelo visto ele iria fazer isso de novo. Mas o Prota já estava esperando isso e isso não ia funcionar com o Prota duas vezes. Só que o corpo do Prota começa a botar sangue para fora. Isso é por conta que ao usar a autoridade Texto da Corrupção, o corpo do Prota começa a apodrecer de dentro para fora. Se o capeta continuasse resistindo desse jeito, a corrupção iria vazar para fora do corpo do Prota. E caso isso acontecesse, ele iria de F. O nosso meninão começa a acelerar para não perder tempo. Em seguida, o nosso meninão consegue pegar a espada branca. O Prota lembra o que o corno tinha lhe dito sobre como matar o demônio, que era só enfiar no globo terrestre dele e tal. Mas adivinha o que o Prota fez, meu nobre? Adivinha aí? Eu fiquei tiltado, meu parceiro. O cara tira a espada da cabeça do capeta e manda ele despertar. Mané, eu jurava que o Prota ia arregaçar o Lorde na porrada. Mas, na verdade, ele acabou salvando o cara. O Lorde fala que a maior bênção que ele já recebeu em toda a sua vida foi encontrar o Prota. O nosso meninão manda ele ficar de boinha, já que era a espada branca que estava suprindo a mente do Lorde. Aqui já vemos aquela deusa no lugar onde o guarda florestal tinha cortado a cabeça do Prota fora. O guarda florestal fica impressionado com a autoridade da deusa e fala que mesmo vendo ainda não conseguia acreditar.
mas não havia corpo nenhum. O velhote tinha certeza que tinha cortado a cabeça do Prota naquele lugar. Muito tempo já tinha se passado desde aquele dia, e pode ser que os monstros ou bestas selvagens tinham levado o corpo do Prota. A deusa fala que aquilo realmente poderia ser possível e pede ao velhote os nomes das cidades mais próximas daquele lugar. Aqui já vemos o Prota indo em direção ao Lorde. O Lorde fica muito feliz em ver o nosso meninão. O cara começa a puxar o saco do Prota, falando que ele ficava mais bonito toda vez que ele o via. O Lorde chama o Prota de matador de demônios e diz que não conseguia expressar o quão grato ele estava ao Prota. O nosso meninão olha para ele e fala: mas o demônio está aqui na minha frente respirando nesse exato momento? Como assim eu sou um matador de demônios? Bom, o engraçado é que depois disso tudo que acontece, o Lorde tinha espalhado na cidade toda que quem tinha matado o demônio foi o nosso protagonista e que o Prota também tinha salvado sua vida. E como resultado, né, o cara acabou sendo nomeado como matador de demônios. Apesar de não ser bem a cara do Prota isso aí, talvez porque a Ruivinha não parava de chamar o cara desse jeito em público, atraindo todos que estavam em volta deles. O pessoal começa a falar sobre os feitos do Prota. Em seguida, o nosso meninão sai correndo para a sala do Lorde. Só que tinha algo intrigante. O Lorde tinha perdido uma perna e um braço, e ele estava com partes de madeira no lugar, né? Só que o Prota pergunta como que ele conseguia andar com aquilo normalmente por aí. Mas ele fala que ele só conseguia fazer aquilo na frente do Prota. Quando está perto de outras pessoas, ele mancava. Vê que caba safado. E para conseguir se mover assim naturalmente por aí, ele pagava um grande preço. O Prota, vendo o olhar do Lorde, começa a ficar macabro. E com isso, o nosso meninão pergunta que tipo de preço seria esse. Eu tô ligado que vocês estão pensando que o cara tinha feito um pacto com o capeta. Eu tô ligado. Mas na verdade não era bem isso. Na verdade, o preço que ele tinha que pagar era que cedo ou tarde os cabelos do Lorde iriam começar a perder sua força e cair, igual folhas no outono. O Lorde fala que se o Prota encontrasse ele em alguns meses, ele poderia estar careca. E o pior é que o nosso meninão imaginou essa cena. O Lorde fala que eles poderiam falar disso em alguma outra hora. E pergunta se o Prota tem algum tempo livre. Relaxa, o que o Prota mais tem é tempo livre. O cara é um vagabundo, parece tu que tá assistindo esse vídeo agora. O Lorde tinha recebido um trabalho e o solicitante tinha pedido para que especialmente seja feito pelo nosso Prota. E pelo que parece, eles acharam que o Prota era a pessoa perfeita para fazer esse tipo de trabalho. Depois de ouvirem a história do matador de demônios, esse trabalho tinha algo a ver com as relíquias sagradas do antigo império. O Prota já fica como? Há mais de 1000, cheio de vontade de fazer a missão. A recompensa seria de 5 moedas de ouro e também seria pagas antecipadamente. E se caso considerarem que os esforços do Prota em explorar as ruínas for de grande ajuda, eles disseram que dariam uma das relíquias sagradas encontradas pelo Prota. A mãozinha já fica empolgada e decide que era melhor ele mesmo dar uma olhada nesse trabalho. E assim ele acaba aceitando. Há muito tempo havia um antigo império. Eles acabaram com a era dos magos perturbados e unificaram o continente. E na era atual, onde as tecnologias foram recriadas, aquelas relíquias sagradas são conhecidas como tesouros preciosos, que contêm habilidades poderosas. Bom, resumindo isso tudo aí, isso significa que a maioria dos itens que são considerados de rank alto nesse mundo são na verdade relíquias do antigo império. O Prota vai até esse pessoal aí e se apresenta e conhece o solicitante que tinha enviado o trabalho para o Prota. Esse cara aí se chama Carmen Valtus. O Prota, escutando aquele sobrenome, começa a achá-lo familiar. Ele fala que o Prota estava correto. Anthony Valtus dos Lobos Negros era seu pai. E só para o Prota não entender errado, ele era o filho ilegítimo dele. O Prota se pergunta como assim filho ilegítimo? Então quer dizer que aquele homem cheio de princípios dos Lobos Negros tinha tido um filho ilegítimo?
O nosso meninão achava que ele ficaria sozinho depois de ter perdido sua esposa. Ele acaba de perceber que os rumores e a realidade de uma pessoa eram completamente diferentes e decide que ir a fundo nesse assunto não seria apropriado. Em seguida, o prota pede para o Valtus apresentar as outras pessoas que estavam atrás dele. E assim o Valtus apresenta o resto do pessoal. A menina que estava vestindo um hobby para cobrir seu rosto era Tunisa. Era ela quem iria guiá-los para as antigas relíquias. E o cara de cachorro mago aí era o Sucos. Bom, o Sucos ele fazia parte de tribos dos unicórnios. Então, como o prota podia ver, né? Era alguém que ele podia contar. O Sucos cumprimenta o prota e já fala que era um prazer conhecer um matador de demônios. O nosso prota diz que esse apelido era meio embaraçoso e diz que ele poderia chamar de Marnak. Só que o Sucos fala para o prota que uma conquista que ele tinha conquistado não era motivo para se envergonhar. Bom, o Valtus fala que já que todos tinham se apresentado, estava na hora deles seguirem rota para as relíquias sagradas. Para chegar até o local demoraria 2 dias a pé. Então eles tinham tempo bastante para conversar no caminho. 2 dias se passam e aqui estão eles. O Valtus pergunta se o prota não estava dormindo e fala que seria melhor se ele dormisse um pouco mais. Mas o nosso meninão fala que já tinha dormido o suficiente. Em seguida, o Valtus pergunta se o prota tinha alguma história interessante. Ele tem certeza de que um homem como o prota já tinha encontrado sua cara metade durante sua jornada. O prota já fica todo congelado e fala que era como a neve fresca que cobria o campo. O Valtus acha aquilo interessante, mas pergunta se o prota gostava de algum tipo específico de mulher. O nosso meninão cita que gostava daquela que sempre estava ao seu lado. É claro que ele estava citando a Ruivinha, né? Tá de sacanagem comigo. Brincadeira, ele tá falando da mãozinha, da corrupção. Exatamente. Enquanto isso, o Valtus acreditava que o coração de uma mulher era o mais importante. A mãozinha concorda. Em seguida, o Valtus olha pro prota e com um semblante sério fala que gostava de mulheres que tivessem grandes melões. O prota começa a dar risada e fala que isso não era ruim, tem uma visão clara do que quer. Mas o nosso meninão dá um conselho para o Valtus, que não falasse isso na frente das mulheres. Mas o Valtus diz que ele sabia disso. Ele só estava falando porque era o prota que estava lá com ele. Porque sempre que ele conversava com o prota, ele sentia como se estivesse conversando com um velho amigo. O nosso meninão também sentia isso. Os dois começam a dar risadas e o clima fica muito leve. Enfim, o prota tinha conseguido um novo amigo. Aqui já vemos a Tunisa indo abrir a entrada da ruína. E aqui fechamos o recap. Bom, obrigado por assistirem até aqui. E se você chegou até aqui, eu quero que vocês comentem mãozinha número 2, viu? Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Isso ajuda demais o meu trabalho, vocês não estão ligados. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e até o próximo.